Começa na quinta-feira um dos julgamentos mais esperados do Brasil. É o caso Tatiane Spitzner, advogada de Guarapuava, que teria sido morta pelo então marido Luiz Felipe Manweiler. O jornalista Roberto Cabrini conversou com exclusividade com o réu, marcando a sua reestreia na Record TV. A reportagem foi exibida na íntegra no Domingo Espetacular ontem. Nós vamos dividir essa reportagem em 3 partes e exibir ao longo desta semana. Boa tarde. Bem, com licença. No presídio do interior do Paraná está tudo pronto. Ali está ele. O homem é então escoltado, está algemado e usa máscara de proteção contra a Covid. Trata-se de um rapaz alto e forte, que aparenta menos de seus 34 anos atuais. Enquanto ele é levado, nota-se que sua complexão física impressiona menos do que a exibida antes de ser preso, há 2 anos e 4 meses. Luiz Felipe Manweiler perdeu 10 quilos desde que parou de tomar bombas e anabolizantes e de praticar taekwondo e jiu-jitsu. Às vésperas de seu julgamento, marcado para começar nesta quinta-feira, 13 de dezembro, ele vai, enfim, quebrar o silêncio. Eu tentei tirar minha própria vida. Em uma fração de segundos, viajamos pelo tempo e pelo espaço. Estamos em Guarapuava, cidade de 180 mil habitantes, no centro-sul do Paraná. Resgatamos imagens preciosas, inéditas, e percorremos os caminhos que culminaram com a morte da bela e promissora advogada, filha de uma das mais tradicionais famílias da região. Passamos por cada um dos lugares, uma autêntica reconstituição, do elevador para o pequeno corredor, e então, o apartamento. Os bastidores do 403. Até chegar à queda. A queda de uma jovem que amava a vida, como mostram as imagens que localizamos. A Tatiane, amante dos esportes. E da família. A Tatiane do escritório de advocacia do pai, que até hoje mantém a sala da filha. Nossa família vive um tormento, sabe? De lá para cá eu não tenho vida. Fazem 2 anos e meio, vai fazer 2 anos e meio que eu não tenho vida. Do outro lado, uma mulher igualmente afetada pela tragédia, ainda que de forma diferente. Esta é a mãe do acusado. Ele nunca demonstrou nada que pudesse chegar às margens de tal fato. Você concorda? A entrevista obedece ao protocolo de segurança da pandemia. Antes de entrar no presídio, todos nós passamos pelos exames de Covid. Local ventilado e distância de 2 metros no momento da gravação. Todos os que ficaram ao redor usaram máscaras, incluindo os integrantes de nossa equipe. Eu recebi autorização da direção do presídio para retirar a máscara, já que a entrevista, a conversa, vai ser realizada com o devido distanciamento. Eu a vi transpondo o parapeito. E toda 2 horas de uma entrevista tensa, com muitas pistas que levam à verdade. Luiz Felipe, eu tenho aqui alguns horários importantes. A entrada no apartamento do casal acontece às 2h42. O corpo, ou Tatiane, cai às 2h57. Estamos falando de 15 minutos. O que acontece exatamente nesse período? Eu lembro de flashes. Eles se conheceram em um bar em Curitiba, se apaixonaram e decidiram se casar poucos meses depois. O casal não tinha filhos, morava nesse prédio no centro de Guarapuava. Mas, segundo a família, pouco antes de morrer, Tatiane estava decidida a pedir o divórcio.
pai, acho que eu vou divorciar. Falei, eu tomei um choque, falei, puxa, mas o que está acontecendo, né? Não dá mais, simplesmente não dá mais. Ela queria separar, que não estava dando certo, mas era isso que a gente conversava mais. A relação dos dois estaria muito tumultuada e ela infeliz. E ela falava que realmente estava complicado o relacionamento dos dois, que ela já não estava mais feliz com ele e ele não queria a separação, né? Você era um marido fiel? 100%. 100% fiel. Nunca traí. E por que ela não se sentia segura em relação a você? Ela tinha uma autoestima muito baixa, apesar de ser a mulher mais linda que eu já tenha visto. Esse é o último registro. A foto do casal com alguns amigos. Tatiane e o marido Luiz Felipe comemoravam o aniversário dele num bar, onde também estivemos. Luiz Felipe está com um copo na mão e sorrindo. Ela também aparece sorridente. Uma alegria que acabaria minutos depois, para sempre. Existe uma testemunha que diz que você estaria se dirigindo à sua esposa de uma forma vulgar. Você tem conhecimento desse depoimento? Essa forma vulgar... Você sabe o que essa pessoa disse? Que me referia a ela chamando de bosta albina. O que existe de verdade? Existe, é verdade. É verdade. É só que a maneira como ela foi descontextualizada e colocada de uma forma hipócrita, chega a ser nojento. Porque eu me dirigi a ela dessa forma, única e exclusivamente nessa roda de amigos, que era muito íntimo, principalmente dela, e foi se tornando íntimo para mim também. Temos acesso exclusivo a algumas imagens inéditas do bar, onde o casal estava na noite anterior à morte de Tatiane. 2h25. Luiz Felipe aqui aparece sozinho. Ele caminha pelo bar como se procurasse alguém. Às 2h32, ele aparece indo em direção à saída. Ele encontra Tatiane, que já está ali. Os dois saem do bar. Atravessam a rua. A câmera não mostra, mas eles iriam pegar o carro dela. Segundo testemunhas, o casal teria discutido no bar. E a briga ha começado quando Tatiane viu uma foto de uma mulher no celular do marido. Ela falou, o que você tanto mexe nesse celular? Eu falei assim, eu tô respondendo as mensagens da mesma forma, quando é seu aniversário, você responde, pessoal, normal. E ela usou palavras de baixo calão para se referir às mulheres que estavam no meu convívio. Para que você possa esclarecer, você falou do seu celular. O seu celular foi apreendido pela polícia, mas você não deu a senha. Por que você não deu a senha? Olha, Cabrini, é uma questão que eu acho que pode ser melhor esclarecida com os advogados. Eu realmente não teria qualquer objeção, a princípio, a fornecer a senha. O casal volta para casa, onde chega poucos minutos depois. Estava dirigindo, eu peguei o celular, bati assim para ver o horário, que horas que íamos chegar em casa, coloquei de volta, ela atravessou o lugar do passageiro e onde eu estava, no lugar do motorista. O carro desestabilizou e aquilo me deixou assim muito indignado. A partir daí, as câmeras do prédio registram praticamente cada passo. Você vai ver agora a sequência das imagens com alguns trechos inéditos desde que os dois chegam ao prédio. O relógio marca 2h34 da madrugada do dia 22 de julho. O carro onde estão Tatiane e Luiz Felipe para em frente ao edifício. É possível ver o rapaz dando 2 tapas no rosto de Tatiane. O primeiro flash que eu lembro quando ela não quis descer do carro, eu abri a porta, eu atravessei a parte dela, abri a porta dela, e comecei a empurrar. O que passava na sua mente naquele momento? Eu queria ficar sozinha. 2h36. Esse é o horário em que o carro entra na garagem do prédio.
Aqui na garagem do edifício Golden Garden, segue-se uma sequência de 15 minutos de agressões de Luiz Felipe contra a Tatiane. As imagens, quando divulgadas, chocam o país. Luiz Felipe sai, abre a porta e puxa a mulher. Ele a pressiona contra o carro. Solta e ela sai andando. Ele entra no carro e sai dirigindo. Segundo a defesa de Luiz Felipe, essa sequência de imagens mostra que Tatiane desceu do carro, andou até o hall e não entrou no elevador. Seguiu em direção à rampa da garagem. Ele estaria indo embora dali, mas ela teria ido atrás do carro do marido. Logo depois, o automóvel aparece em movimento na garagem. Ele estaciona numa vaga, desce e anda em direção ao elevador. 3 minutos após entrar na garagem, Luiz Felipe caminha pelo local. Encontra Tatiane. As imagens não mostram com clareza, mas o biólogo parece agredir a advogada com um chute. Em seguida, ele levanta Tatiane e sai caminhando. Ela tenta se esconder atrás de uma parede. O biólogo encontra a mulher, que corre dele. Eles chegam finalmente ao elevador e a luta continua. Aqui dentro, Tatiane tenta desesperadamente se desencilhar de Luiz Felipe. 2h40 da manhã. A advogada entra correndo no elevador. Luiz Felipe entra na sequência e segura Tatiane pelos braços. Em seguida, ele aperta o botão do 4º andar, onde fica o apartamento do casal. Ela tenta sair. Até que Luiz Felipe consegue trazer Tatiane de volta para o elevador. Você é uma pessoa muito forte, fisicamente. Ela também era, sim. Agarrões, puxões. Sim, só que foram agressões. Eu a sacudi, a puxei, só que em nenhum momento eu dei soco, em nenhum momento eu dei cotovelada, em nenhum momento dei chute, em nenhum momento eu dei joelhada. Não foram golpes traumáticos, foram agressões. Não estou justificando, mas aumentaram muito. Quando a porta fecha, Luiz Felipe joga a mulher violentamente no chão. A advogada bate a cabeça em uma das paredes do elevador. E você usava anabolizantes? Isso aumentava a agressividade? Na dosagem que eu tomava, não é passível de aumentar a agressividade. Às 2h42, o elevador que leva o casal chega ao 4º andar. O relógio marca 2h42 da madrugada, quando Luiz Felipe e Tatiane deixam o elevador em direção ao apartamento onde viviam há 1 ano e meio. Esse é o local, o apartamento 403. O cenário de tudo. Daqui, dessa posição da sacada, às 2h57, o corpo de Tatiane, ou ela ainda viva, caiu em direção àquela parte gramada da calçada. Trata-se de um caso onde o marido assassinou a própria esposa ou de um caso de suicídio.